Irmãos, então hoje iniciamos pela manhã essa nova série de mensagens falando sobre um legado de fé. E hoje quero trazer aos irmãos o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1, que fala sobre um rei, Jeorão, um homem que tinha tudo para deixar um lindo legado sobre a terra, mas infelizmente isso não ocorreu. Mas quero olhar sua história, sua família e aprender lições preciosas à luz das Escrituras, que podemos aplicar em nossas vidas, casa e família, a fim de que consigamos construir um legado que glorifique, honre e exalte o nome do Senhor. O texto diz assim: descansou Josafá com os seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser seu primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. Até o dia de hoje, ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra o Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, no caso, o avô dele, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como fez a seus pais. Ele era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. A palavra de Deus diz em Romanos 15, 4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa história que lemos do rei Jeorão
vamos verificar que é uma história que poderia ter sido completamente diferente. Este homem poderia ter feito escolhas completamente diferentes dessas que ele fez. Contudo, nós percebemos pela leitura do texto que ele escolheu não fazer a vontade de Deus, desonrando assim o legado do seu avô, virando as costas para o seu pai e construindo um legado maldito. E a pergunta que logo fazemos é por quê? Por que tudo isso aconteceu? Para entendermos isso, precisamos olhar um pouco mais para trás e lembrarmos que a história dos reis de Israel, a história destas famílias, podem nos ensinar muitas coisas sobre um legado de fé. Nós temos um quadro, eu fiz um quadro ali da linhagem que foi amaldiçoada, biológica e de sucessão por Deus por causa da desobediência. Esta linhagem que foi amaldiçoada por Deus, ela é amaldiçoada não porque Deus amaldiçoou, Deus decidiu, vou amaldiçoar, não. É porque esses homens, essa linhagem, estas famílias, a saber, 19 reis de Israel, divididos em 8 dinastias, ou seja, em 8 famílias diferentes, da tribo do norte, porque quando o reino é dividido na tribo do norte e tribo do sul. Nós temos como primeiro rei de Israel o rei Saul, depois nós temos o rei Davi, depois nós temos o rei Salomão. Depois do rei Salomão, o reino se divide e fica entre Jeroboão no reino do norte e Roboão no reino do sul. O quadro que estamos vendo é o quadro do reino do norte, onde Jeroboão recebeu uma palavra de Deus, esse homem, que é constituído rei nas 10 tribos do reino do norte. Deus disse para ele: se você fizer tudo conforme eu estou mandando, eu vou abençoar você, vou abençoar a tua família e vou tornar a sua casa firme, como fiz com Davi, e vou te dar uma casa que vai prevalecer. Só que este homem, Jeroboão, insultou a Deus, virou as costas para Deus, lançando Deus para trás das suas costas, quando decidiu ele colocar um bezerro de idolatria em Dan e outro bezerro de idolatria em Betel, criando assim em 2 cidades da tribo do norte, 2 lugares de adoração aos bezerros de ouro, dizendo ao povo: eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Isso provocou sobremaneira a ira de Deus contra ele, porque ele ergueu esses 2 bezerros nessas 2 cidades, a fim de que o povo não fosse para o reino do sul, na cidade de Jerusalém, para oferecer a adoração a Deus, porque ele não queria perder o povo, e por causa de sua soberba, necessidade de controle, autoritarismo, fama, arrogância e incredulidade e rebeldia, ele faz isso, ele decide tomar essas decisões totalmente contrárias à santa palavra de Deus e ao que Deus havia dito para ele por meio dos profetas, que se obedecesse, ele seria um homem muito abençoado e sua casa seria firme, como a casa de Davi. Contudo, ele desobedeceu. Quando olhamos esse quadro, nós não conseguimos encontrar sequer nenhum rei das 8 dinastias, das 8 famílias que assumiram o poder nas tribos do reino do norte. Nenhum rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso não abre de forma nenhuma margem para a doutrina de maldição hereditária, de fatalismo ou de determinismo. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia não ensina sobre isso. O que está aqui é a escolha de cada família, é a decisão de cada líder da casa, do clã, em desobedecer a Deus de forma deliberada, consciente, racional, fez porque quis. E também fez por causa da influência dos seus antepassados. Aí sim, vale uma ressalva e uma nota de rodapé. A influência que recebemos em nossa família conta muito, contudo não determina nada. Amém? Nunca poderemos culpar ou procurar culpados porque as coisas não estão dando certo. Esses reis não poderiam dizer: o Senhor se afastou de nós, a mão do Senhor não está conosco, eu estou passando necessidades e apertos porque o Senhor me abandonou. Não, é o contrário. É porque eles abandonaram o Senhor e não alinharam as suas vidas com a santa palavra do Senhor, é que nunca houve aqui quem se arrependesse, nunca houve aqui quem fizesse um conserto, e nunca houve nesse tempo todo, desde lá 931 até 722, quando eles vão ser levados em cativeiro pelos assírios.
Durante todo esse tempo, Deus deu tempo de arrependimento, quebrantamento, possibilidade de reposicionamento espiritual, possibilidade de confissão de pecados, mas durante esse tempo todo, de 931 até 722, não houve um que se dispusesse a buscar o Senhor, confessar seus pecados e alinhar a sua vida com Deus. Por isso, na tribo do norte, infelizmente, não houve ninguém que pudesse deixar um legado de fé digno de ser copiado, digno de ser admirado ou de servir para nós como referência. Mas também precisamos olhar o outro cenário, que é as duas tribos do sul, de Judá e de Benjamim, lá onde está Jerusalém, e lá também está a linhagem do rei Davi. Deus fez uma promessa, 1 Reis 11:39, e por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Por que ele disse isso? Porque na descendência de Davi haveria de ter reis que não seguiriam a palavra de Deus e fariam aos olhos de Deus o que é mal. Contudo, Deus não destruiu a linhagem de Davi, porque aqui temos uma única dinastia. No Reino do Norte tivemos 8 dinastias, não aqui. Aqui uma só, um só sangue. Por quê? Porque Deus tinha dito que do trono de Davi viria o Messias, o Salvador, a saber, Jesus Cristo. Portanto, precisaria ser uma única dinastia. E Deus fez uma promessa a Davi: eu não vou destruir a sua linhagem, porque eu fiz uma promessa para você, de que o Salvador, o Messias, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, viria então do trono do rei Davi. Por isso que, apesar dos pecados da desobediência e do desalinhamento, o Senhor permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Contudo, nós olhamos aqui, este homem hoje, ele é o quarto da lista. Temos Roboão, o primeiro rei do Reino do Sul, Abias, o terceiro já é Asa. Veja que a única situação, onde eu coloquei em amarelo, que se repete de um pai e um filho fazerem na sequência o que é bom aos olhos do Senhor, o que é agradável aos olhos do Senhor, acontece essa única vez entre Asa e Josafá, pai e filho. O neto Jeorão, que é o que lemos agora, este desviou-se do caminho do Senhor. Olhando para essa história, eu gostaria de tirar para nós algumas lições para a nossa vida, para a nossa família, e nós que desejamos, todos nós, de deixarmos um legado de fé, um legado que honre, exalte e glorifique o nome do Senhor. Então, algumas lições podemos tirar da vida do rei Asa, da vida do rei Jeosafá, e o que não fazer, aprendemos com Jeorão, o neto do rei Asa. Que legado de fé Jeorão recebeu? Em primeiro lugar, um pai e um avô que deixaram um legado de santidade. 2 Crônicas 14, do 2 a 4, diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. O rei Asa faz uma reforma religiosa e faz uma reforma militar. O rei Asa é um homem que teme a Deus e que também leva por sua influência os outros a temerem a Deus, a buscarem a presença de Deus, a alinharem seus caminhos com Deus, porque a palavra de Deus diz que este homem fez o que era bom e reto perante o Senhor. Isso aponta para uma vida de santidade, de renúncias dos desejos da carne, de renúncia da fama, da idolatria do próprio ego, do egocentrismo, mas colocar Deus no trono e levar também toda a sua família e o seu povo a adorar a Deus. Esse foi o avô de Jeorão. O pai de Jeorão, Jeosafá, em 2 Crônicas 17, de 3 a 6, diz sobre ele assim: o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus do seu pai, e andou em seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor,
e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Portanto, podemos ver que o legado que Jeorão recebe, tanto de seu avô quanto de seu pai, são de homens que escolheram andar com Deus e que pagaram o preço da santificação. Jeosafá, o pai de Jeorão, inclusive, a Bíblia diz sobre ele que o coração dele se tornou ousado em seguir a vontade de Deus, ousado em fazer a vontade de Deus. Então você vê que tanto o avô quanto o pai estão legando para Jeorão algo tremendo, maravilhoso, que deveria inspirá-lo e levá-lo pelo mesmo caminho e inclusive desafiá-lo a ser melhor que seus pais. Porque não há outra forma de honrar pai e mãe senão sendo melhor que o pai e que a mãe. Nenhum pai e nenhuma mãe cria um filho para que seja pior. Todo pai e mãe quer deixar um legado melhor. Então não há outra forma de honrarmos os nossos pais se nós não formos melhores que eles. O pai sempre vai fazer um pezinho para que seu filho suba mais um degrau, porque o ama e deseja que ele cresça e avance. Assim também nós devemos construir um legado onde que de geração em geração venham pessoas cada vez melhores, mais íntimas de Deus, que buscam mais a santidade, que se alinham mais à palavra de Deus, honrando assim seus pais e seus avós. Segundo lugar, o avô deixou um coração perfeito. 2 Crônicas 15:17 diz assim: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Nem sempre vamos conseguir fazer tudo o que queremos. E quando nós estudamos a história do rei Asa, nós vamos perceber que ele errou. O rei Asa fez aliança com povos que não deveria fazer. Ele tropeçou, ele pecou, sim, isso é fato. Contudo, Deus olhou para ele e viu seu coração. E declarou que o coração dele foi perfeito. Porque embora cometesse erros, a inclinação do coração dele era de agradar a Deus. E isso nos deve trazer um certo consolo, mas também um desafio, de alinharmos cada vez mais o nosso coração com a santa palavra de Deus. Porque Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, é perverso, é corrupto. Como é bom poder alinhar o coração com o coração de Deus. O avô de Jeorão é o Asa, é um rei que tinha um coração perfeito. Seu pai, Jeosafá, 2 Crônicas 18, 28 e 34, fala um pouco sobre ele. E sobre como Deus honra, Deus cuida e Deus livra aqueles que o buscam. Veja só. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel, para que os irmãos entendam bem, é rei do norte. Jeosafá, que é pai de Jeorão, é reino do sul. O reino do norte está o rei Acabe, um dos piores reis de Israel, casado com a pior mulher da face da terra, Jezabel. Este homem é que propõe o que vai acontecer aqui. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, que é Acabe, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Entendeu? Entenda que o capitão da Síria, o exército da Síria, tinha um único foco: matar Acabe. Acabe não vai com roupa real. Ele manda o rei Jeosafá vestir roupas reais e ir para a guerra. Ele está colocando um alvo nas costas, no peito de Jeosafá. Acabe não presta. E Jeosafá, ingênuo, veste as vestes reais e vai para essa guerra. O rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a eles seguiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele.
Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Acabe, que armou essa armadilha contra o rei Josafá, colocando e deixando o rei Josafá ir com vestes reais, mas ele foi com vestes normais. Toda a Síria iria atacar o rei Josafá, mas o maligno não pode tocá-la. Não tem como. Deus não deixa. O que o Jeorão está aprendendo aqui com seu pai? Que ainda que os inimigos se levantem, e que ainda que façam armadilhas para destruir, Deus é poderoso para livrar um homem e uma família que pede socorro a Deus e que está andando de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Terceira lição que eu aprendo é que Jeorão teve um pai que deixou como legado buscar ao Senhor. 2 Crônicas 20, de 1 a 6, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? O que ele está fazendo? Ele está buscando a Deus, mas ele está lembrando a Deus o que Deus prometeu. Um legado de fé, ele é construído também em famílias que lembram Deus de suas promessas. Não que Deus não lembre das promessas dele, mas é que quando eu lembro Deus de suas promessas, significa que eu as conheço. E eu digo: Deus, o Senhor disse isso. O Senhor disse que nos livraria. O Senhor disse que nos ajudaria. O Senhor já fez assim no passado. Senhor, agora eu estou nessa situação, cercado. Senhor, livra-me e socorre. E Deus vem, livra e socorre. E Jeorão vê isso, mas não aprende. A quarta lição que eu aprendo está em 2 Crônicas 7, verso 12. Diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que lindo, irmãos, ver um rei dizer assim: eu não sei o que fazer e eu não tenho mais forças. Parece que tudo acabou, mas não acabou, porque ele disse assim: os meus olhos estão postos em ti. Isso é legado. É quando chega aquele momento na nossa vida que a gente chega num beco sem saída, que nos perdemos nos labirintos da vida, que estamos cercados e que não temos força e nem resposta em lugar nenhum, e que estamos totalmente perdidos sem saber o que fazer. Nesta hora, os nossos olhos devem estar fixos no autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ensinamos isso dentro de casa, a nossa família não se perde, a nossa família não entra em depressão, e a nossa família não comete suicídio e não briga, porque nessas horas todos voltam os olhos ao Senhor e esperam o socorro que vem da mão de Deus. Não há confusão quando buscamos a presença do Senhor.
Ainda uma quinta lição: o seu avô, o avô de Jeroão, o rei Asa, ensinou a clamar diante de 1 milhão de problemas. 2 Crônicas 14, de 9 a 11, diz assim: Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Louvado seja Deus que o rei Asa, diante de 1 milhão de problemas, clamou ao Senhor e obteve a vitória. Sabe por que eu estou lendo todos esses textos e aplicando em sua vida? Porque você tem pai, mãe, avô e avó, e bisavó. E eu tenho uma convicção no meu coração que talvez você esteja aqui hoje por causa das orações deles. Porque existiram pessoas antes de nós que buscaram a presença do Senhor e que clamaram ao Senhor pela sua descendência e pela sua linhagem, a fim de que aqueles que viessem depois servissem ao Senhor e não se desviassem dos seus santos caminhos, e aprendessem que apesar de lutas renhidas e difíceis, a vitória está nas mãos do Senhor. Como está escrito em 2 Crônicas 20, 14 e 15, que diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, Deus sabe, Ele sabe o que está acontecendo. E às vezes nós só precisamos voltar os nossos olhos para Ele, ouvir a sua doce voz e acalmar o nosso coração. Porque quem luta essas guerras invencíveis é o Todo-Poderoso, que não conhece a derrota, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir indo para a conclusão, para poder fazer então a aplicação do texto agora. Tudo que fiz até agora é te dar texto e contexto. Agora eu gostaria de aplicar. Por que Jeorão, então, não continuou o legado dos seus pais? Esta é a pergunta que deve ser feita nessa história e sobre esse texto. Por que, se teve um avô excelente, como vimos aqui, o rei Asa, grande homem de Deus, reformador religioso, grande líder militar, Josafá, grande homem de Deus, reformador religioso também e grande líder militar, Jeorão, não. Por quê? 2 Crônicas 21, 6 dá a resposta. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Veja, os reis de Israel são aquele primeiro quadro que mostrei no início, os reis do norte, aonde nenhum deles fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele andou no caminho daqueles reis. Como também fizeram da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Aqui, irmãos, precisamos entender que a causa de Jeorão não ter deixado um legado como o dos seus pais foi o péssimo casamento que ele fez. Ele casou com a filha de Jezabel. Jezabel era assassina, feiticeira, idólatra, manipuladora, sedutora. Essa mulher não prestava. Ela se casou com Acabe, um homem fraco, que era mandado por ela e manipulado por ela. Ela tinha uma filha. O nome da filha de Jezabel se chamava Atália, que depois vai usurpar o trono de Israel. É essa mulher que Jeorão casou. E aqui eu não estou me atentando à figura feminina, mas estou falando de um casamento aonde tem um que foi ensinado na santa palavra de Deus,
que tem um pai e um avô, que seguiram as Sagradas Escrituras e se esforçaram o máximo que puderam para deixar um excelente legado. Este rapaz, ele não era um rapaz de caráter forte, porque influenciado pela sua mulher, ele mata todos os seus irmãos. E a palavra de Deus diz que os irmãos que ele matou eram melhores do que ele. Ele só se tornara rei porque era primogênito, mas não porque tivesse força de caráter ou princípios e valores bem fundamentados. Este homem, Jeorão, se casa com a Atália, filha de Jezabel. Ela corrompe o coração dele. Jovens que estão para casar, ouçam. Não se case somente porque a pessoa é bonita. Não se case somente porque essa pessoa é carismática. Case-se, sobretudo, com os valores, com a ética cristã, com a moral cristã, com os fundamentos que essa pessoa crê. Case com isso. Porque é isso que vai sustentar a sua família e é isso que vai garantir um legado. A Bíblia nunca aprovou e jamais aprovará o jugo desigual. O jugo é o conjunto de interpretações e aplicações que fazemos das Escrituras. Quando um casal casa desta forma, como fez Jeorão, casando com Atália, casou em jugo desigual. O que é relevante para um é irrelevante para outro. O que é pecado para um não é para outro. O que um briga que não deve acontecer, o outro não dá nem bola para isso. E isso não é bom. Isso pode impedir que um legado de fé aconteça. Contudo, a palavra de Deus também diz que se um dos cônjuges se dedicar a orar e clamar, Deus é poderoso, está lá em 2 Pedro, para reverter essa situação. E tornar os dois um só, não só na carne, mas também na alma e também no espírito e sobretudo na fé, naquilo que creem. Porque quando o homem e a mulher creem nos mesmos princípios e valores, a saber, a fé cristã, a moral cristã, a ética cristã, e ensinam assim os seus filhos, não se desviarão então nem para a esquerda e nem pela direita, e terão uma casa forte, uma casa firme, uma casa sobre a rocha, que não vai desabar diante das tempestades da vida, porque os dois creem no mesmo Deus, amam o mesmo Senhor, têm os mesmos mandamentos e aplicam da mesma forma. No caso de Jeorão, ele abriu mão de tudo. Tudo que o seu pai fez. Tudo que o seu avô fez. E ele jogou tudo no lixo. Ele desprezou o legado dos seus pais. E isso é péssimo, irmãos. E enquanto eu for pastor, eu vou ensinar estas coisas neste púlpito. Quer gostem, quer não gostem. Jeorão decide então andar no legado de Acabe e de Jezabel. Como acabou a vida dessas pessoas? Nós precisamos olhar para o final, para entendermos como é péssimo quando decidirmos andar segundo as ideologias do mundo, flexibilizando então nossos valores, nossa moral, nossa ética e nossos princípios, negociando o que cremos com o mundo, vivendo mais por conveniência do que por convicção. O que acontece no final? Bem, vou lhes dizer. 2 Crônicas 23, 21 diz assim: alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atália à espada. Pois é, a mulher de Jeorão, ela é morta por ordem de Deus. Deus manda ungir Jeú, e Jeú vai lá para acabar com essa festa. Esta mulher é morta, e a palavra de Deus diz: alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, quando essa mulher morreu. E Jeorão, como foi o fim dele? 2 Crônicas 21, 20. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar saudades de si. Sepultaram ele sem nenhuma honra. Isso significa dizer que Jeorão não deixou saudades, ou seja, vai tarde, e Atália, graças a Deus, morreu. É isso. Esse é o fim de alguém que abre mão dos valores, dos princípios da santa palavra de Deus. Este é o fim de um legado. Este é o fim de um trabalho que um avô e um pai fizeram para construir uma família digna e honrada. Foi assim que Jeorão conseguiu colocar no lixo tudo o que o seu grande avô e o seu grande pai, 2 grandes reis de Israel, fizeram. Ele jogou tudo fora.
Mas eu tenho uma convicção em meu coração, que o Senhor está levantando hoje famílias que não desprezarão a sua palavra e que ensinarão os seus filhos segundo a santa palavra de Deus, e que não negociarão os absolutos da palavra de Deus, custe o que custar, doa a quem doer, não negociaremos o que Deus nos ensinou. E por que não faremos isso? Porque estamos sendo bitolados, controlados, ou somos, como é que diz, quando é muito radical, xiita, mas tem um outro termo que diz quando o cara está muito crentão. Bem, depois eu lembro desse termo. Fanático. Não tem nada a ver com fanatismo, tem a ver com amor. Todas as leis e mandamentos que Deus nos deu, não é para controle, não é para cabresto, não é nada disso. Quem ama dá limite. Você que é pai, você que é mãe sabe muito bem disso. As leis que existem na sua casa para os seus filhos é para protegê-los. Elas não foram criadas para controlá-los. Elas foram criadas a fim de que eles não se machuquem. Porque você, pai e mãe, sabe mais que os pequeninos. E por isso diz a eles o que fazer e o que não fazer. Mas é porque os ama e não para controlá-los. E porque você os ama, você ensina. E porque você os ama, você disciplina. E porque você os ama, você diz não faça. E se for necessário, você até os pune, para que aprendam a não andar por um caminho que não é bom. Pois é, Deus faz a mesma coisa. E quando nós obedecemos a Deus, não é porque somos fanáticos, xiitas, bitolados, cegos ou controlados. É porque entendemos que temos um Pai que nos ama e sabe mais do que nós, e nos deu a sua santa palavra, a fim de que nossa casa seja firme e de que nossa família deixe um legado digno de ser lembrado. E que a influência que a gente deixe para as próximas gerações seja tão boa que as próximas gerações, em nome de Jesus, sejam melhores do que nós. Porque uma igreja forte se faz com famílias fortes. Uma cidade forte se faz com a igreja forte. Um estado forte se faz com cidades fortes. E uma nação forte se faz com estados fortes. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não existe outro caminho. Então, nessa primeira mensagem, legado de fé, não sei se você vai voltar na segunda, mas nessa primeira mensagem de legado de fé, a minha oração por mim, primeiro, e por você também, lute para que na sua família, na sua casa e no seu casamento, esse é o primeiro foco, haja alinhamento espiritual. Para que você e a sua casa creiam nos mesmos princípios e valores, na mesma forma de agir, no que é certo e no que é errado, segundo a palavra de Deus. E que a sua casa e a sua família ande segundo os estatutos, mandamentos e leis do nosso Deus, porque Ele criou tudo isso para nos proteger e nos dar uma vida cheia de paz, de alegria e, sobretudo, da sua presença na nossa família. Amém, irmãos? Muito bem. Acabei. Pastor, mas o senhor pregou tudo isso meio bravo. Não preguei bravo. É que quando eu olho para o mundo hoje, eu vejo o mundo perdido e vejo as famílias enfraquecendo. E isso muito me preocupa. Porque se o diabo destruir as famílias, ele controla tudo. Uma vez que a família seja destruída, é fácil controlar tudo. É por isso que a família não nasceu na terra, ela nasceu no céu. Ela não nasceu no coração do homem, ela nasceu no coração de Deus. O casamento nunca foi um projeto humano, sempre foi um projeto, uma instituição divina. Destruir isso é destruir a base de tudo que Deus criou. Você sabe por que Deus disse, não é bom que o homem esteja só? Você sabe que Ele disse isso lá em Gênesis capítulo 2? Você sabia que em Gênesis capítulo 2 não tinha pecado ainda? E quando Ele disse isso lá em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só? É porque quando Ele olhou o homem não o representava. Porque Deus é trino, Deus é plural, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele olhou só para o homem,
ele viu que aquilo não era suficiente, não o representava. Por isso ele disse: eu vou lhe fazer uma auxiliadora idônea, a mulher. E vocês dois serão uma só carne, e vocês se multiplicarão sobre a terra. E depois diz Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Homem e mulher precisam estar juntos e alinhados. Quero ir concluindo mesmo dizendo que a mulher é a auxiliadora. E quero relembrar esse conceito para as irmãs. A auxiliadora, o termo hebraico é ezer, que significa socorro. Um socorro tão significativo, a mesma palavra é usada no Salmo, onde diz: olho para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra socorro, utilizada para a mulher, é a mesma palavra socorro, quando o homem clama pela ajuda de Deus. O que isso significa? É que quando pensamos em família, sem a ajuda da mulher e sem o socorro da mulher, o homem não conseguirá fazer o que precisa ser feito. É este socorro, é esta auxiliadora que Deus deu para o homem, não é uma secretária. A mulher nunca foi uma secretária. A mulher é uma auxiliadora, ou seja, ou você conta com ela e ela te ajuda, ou você não faz o que Deus quer que você faça. Sem ela você não faz. É isso que ela significa como auxiliadora. Sabe, é como na mudança, tem uma geladeira para carregar. Você pega no lado do motor, a mulher pega no lado mais leve. Talvez ela não tenha tanta força, mas sem aquela ajudinha você não leva essa geladeira para lugar nenhum. Entendeu? Isso é que significa auxiliadora. Não podemos reduzir a figura feminina a uma mera secretária. Ela me auxilia, ela lava a louça, ela lava a roupa. Não. Sem ela, a missão que Deus te confiou, você não cumpre. Não como família. Segundo, ela é idônea. Idônea é neged, em hebraico, que significa aquela que pode olhar nos seus olhos e te confrontar. Pastor, não fala isso. Ela já faz isso. Fala isso para ela não. Fala isso não. Que ela vai dizer assim: eu te falei, agora eu tenho base bíblica. Mas não é isso que eu quero dizer nesse sentido de confusão. Não é isso. Mas a única pessoa que conhece o homem de verdade, quem é? É a sua esposa. O homem pode parecer a coisa mais linda por aí, mas quem conhece ele dentro de casa é a sua mulher. E Deus vai usar a sua mulher para te afinar, porque ela vai falar. E aí você vai dizer: eu não aguento essa mulher. Você, não, agradeça a Deus, porque ela é a única pessoa que pode olhar nos seus olhos e dizer: meu amor, para com isso. E deixa eu comprar minha sapatilha. Então não tem como vencermos como família se não entendermos também os nossos papéis. O homem é o sacerdote, é o profeta da casa, é o protetor da casa, é o provedor da casa, é o que dá direção à sua família. Mas a sua mulher é a auxiliadora e a idônea. Se tivermos um casal assim, eu acredito que esse legado será construído à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, homens, ouçam suas mulheres. Mulheres, tenham paciência com seus maridos. Eles vão melhorando. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela Tua santa palavra, que nos dá direção. Quero agradecer ao Senhor que não esconde nada da história dos Teus reis, dos reis do Teu povo. O Senhor mostra as virtudes, mas o Senhor também revela os defeitos. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor também faz isso comigo, mostrando também em minha casa virtudes e defeitos, a fim de que sejam corrigidos, para que possamos deixar sobre a terra
um legado que honre, exalte e glorifique o teu grande nome. Livra-nos, Senhor, de vivermos segundo as conveniências do mundo. E não permita, Senhor, que os valores do mundo entrem na igreja e entrem dentro destas famílias que buscam a tua presença. Mas que os nossos filhos, netos e bisnetos sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo e sejam melhores do que nós. Que possamos ver adiante uma geração que não se corrompe, que não recua, que não se acovarda, que não negocia os absolutos da palavra de Deus, que tem uma conduta ilibada, a ética e a moral fundamentada nas Sagradas Escrituras, porque ama o Senhor, o seu Deus. Também agradecemos hoje pelos nossos pais. Certamente não foram e não são perfeitos, contudo, nos ensinaram grandes coisas que vêm da parte do Senhor. Queremos permanecer no legado que está alinhado com a tua santa palavra. E se porventura algum de nós está começando agora este legado, porque veio de gerações em gerações que se desviaram da palavra de Deus, abençoa também esta família e mostra, Senhor, que é possível tudo ser construído novo aos teus pés, na dependência do Senhor e do teu santo direcionamento em nossas vidas. Consagramos nessa noite nossa casa e nossa família ao Senhor. E vamos sim, em nome de Jesus, construir um legado de fé que glorifica o teu nome. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa e sua família. E que você possa conviver bem com o seu cônjuge. Em nome de Jesus. Amém.